Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. O assunto do nosso vídeo de hoje é sobre a formação dos Estados Nacionais Europeus. A formação dos Estados Nacionais Europeus, ela acontece no período da história que a gente chama de Idade Moderna. Mas para a gente poder entender como esses Estados Nacionais se formaram, como esses países se formaram, né? Os países que a gente entende hoje, os principais, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, a gente precisa entender a transição do período que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna. O que estava acontecendo nesse período, né, nessa transição? Por volta do ano 1000, vão começar a acontecer algumas mudanças na Europa feudal. Né? Anteriormente, a Europa era dividida em vários grandes feudos. O que são grandes feudos? São grandes propriedades rurais. Só que por volta do ano 1000, né, as inovações tecnológicas surgem, então existe um aumento da produção, né, então esse aumento da produção proporciona o ressurgimento do comércio e automaticamente o ressurgimento das cidades também. Então a gente tem o que a gente chama de renascimento urbano, renascimento comercial. E o renascimento urbano e o renascimento comercial levam à formação de uma nova classe social, que é a burguesia. Nesse mesmo momento também a gente tem as cruzadas, né? Que são guerras religiosas financiadas aí pela Igreja Católica, e através das cruzadas a gente tem um número de peregrinos, um número de pessoas que peregrinam por essa Europa, né? E que travam essas guerras religiosas em busca da Terra Santa, de reconquistar a Terra Santa, que é a terra de Israel. E essas peregrinações fazem com que haja uma grande movimentação das pessoas. E essa movimentação, por consequência, leva um maior contato entre essas pessoas, uma maior circulação de riquezas. Então, quanto mais isso acontece, mais as riquezas começam a circular novamente na Europa e mais essa nova classe social, que é a burguesia, começa a enriquecer. Esse é um ponto muito importante para a gente poder levar em consideração. Só que é nesse mesmo momento também, e causado principalmente por essa grande circulação de pessoas, que uma nova doença vai se espalhar na Europa, que é a peste negra. E essa doença faz com que mais de 40% da população europeia morra. Então, os servos, né, os camponeses que trabalhavam nesses grandes feudos e que tinham que pagar impostos para viver nesses grandes feudos, tiveram esses impostos aumentados. E aí, nesse finalzinho do ano 1000, né, nesse ano, a gente pode colocar assim, acontecem também transformações climáticas. E essas transformações climáticas vão causar uma diminuição na produção. E aí os impostos sobre esses servos vão aumentar ainda mais. Então, o servo, o camponês, ele começa a se revoltar contra os senhores feudais. Então, assim, somado a todo esse crescimento urbano e comercial, que leva ao surgimento da burguesia, que é uma nova classe social nesse momento. E somando também a esses servos que começam a se revoltar, a gente tem aí o que a gente chama de revolta dos camponeses. E esses camponeses começam a invadir os castelos dos senhores feudais e a matar esses senhores feudais. E aí alguma solução vai precisar ser criada para que essa aristocracia, para que essa nobreza não sofresse com o ataque desses servos. Até porque cada feudo, né, que era uma propriedade autônoma, tinha o seu próprio exército, mas era um exército muito insuficiente para conter essas grandes revoltas. E aí, o que eles decidem fazer? O que a nobreza decide fazer? Então, a nobreza de feudos diferentes decide se aliar, se juntar e escolher um único governante, que seria um rei, para governar, então, toda uma região, que seria um país, né, que se transformaria em um país, e dessa forma eles uniriam o seu exército. E com o exército unido e maior, eles venceriam essas revoltas camponesas. Isso foi de um dia para o outro? Claro que não. E cada região da Europa, esse processo de formação dos Estados Nacionais, ele acontece de maneira diferente. Não foi tão simples assim, tão fácil assim. Até porque todo mundo queria ser rei. Então imagina só, como que a gente vai escolher quem vai ser o próximo governante, né? Então, nesse processo de formação dos Estados Nacionais, a gente tem várias famílias brigando entre si e vários reis, né, vários aí monarcas que já existiam, mas que querem agora se fortalecer e se colocar como o rei de um grande território, né, de uma grande porção de terras, travando guerras e contratando, inclusive, exércitos mercenários, né, que eram exércitos pagos por salários para lutar ao seu lado para que eles vencessem essas batalhas. E aí, então, cada estado nacional aconteceu de uma forma.
Com Portugal, Portugal se torna um Estado nacional, um país, através da expulsão dos mouros, por exemplo, que habitavam a Península Ibérica. Os mouros são muçulmanos, né? Pessoas que seguiam a religião islâmica, o islamismo, e que habitavam essa região. Então, os católicos, né, reis católicos que vão assumir ali o controle da região de onde hoje é Portugal, né, da Península Ibérica, vão expulsar esses mouros. E quando essa expulsão é consolidada, a gente vai tendo ali a formação do reino português. Na Espanha, que também fica ali na Península Ibérica, a formação se dá, por exemplo, através da união de uma princesa, a Isabel, e de um rei, de um príncipe, desculpa, que é o Fernando, né? Através do casamento. Então a gente tem a união de duas grandes famílias, a família Aragão e a família Castela. Bom, o importante da gente saber então sobre estados nacionais é que esse estado nacional ele surge para que os privilégios da aristocracia, dessa nobreza, continuem prevalecendo, para que essa nobreza e também o clero continuassem a ter todos os seus privilégios, né? Para que eles continuassem a ser classes privilegiadas e não precisassem aí pagar impostos. E quem pagaria esses impostos para sustentar essas duas classes, então, com pensões? O povo, tá? E qual era o grande interesse da burguesia na criação dos estados nacionais? A burguesia, que é essa classe comercial que está surgindo nesse momento, se interessava pela criação dos estados nacionais porque com a criação desses estados, desses países, a gente teria então leis unificadas, impostos unificados, moedas unificadas, construção de estradas, e tudo isso facilitaria o comércio e o crescimento dessa burguesia. Mais para frente a gente vai entender que esse negócio aí da burguesia ter financiado o Estado Nacional não foi tão bom assim para ela. Mais para frente essa burguesia vai querer tomar o Estado para ela, né? O país para ela, o poder ela vai querer que esse poder passe para as mãos da burguesia e não fique nas mãos aí desse rei. Tranquilo? Bom, é importante a gente falar também que na formação desses estados nacionais, a gente precisa ter agora um poder centralizado, ou seja, uma única pessoa com todos os poderes concentrados em suas mãos. Então, ela tem o poder do executivo, né, de executar as ordens, as leis, o legislativo, de criar essas leis, e do judiciário, né, de julgar também. Apesar desse momento ainda não existir a divisão em três poderes, para a gente poder entender, né, como que funcionava o poder desse rei, ele tinha um poder total, então ele tinha um poder sobre todos os poderes, sobre todos os âmbitos sociais. E aí, quando uma pessoa, né, quando um rei, nesse momento específico aqui, na Europa, tem plenos poderes, né, tem todos os poderes dentro de uma sociedade, a gente chama esse rei de rei absolutista. Então, os países que surgem nesse momento são estados nacionais absolutistas. Mais para frente, a gente vai chamar esse período de antigo regime. Então, os estados nacionais absolutistas são estados de antigo regime. E aí, se a gente for parar para pensar assim, né? Mas como que pode todo mundo ter aceitado esse rei absolutista assim com plenos poderes? Muito simples. Nesse momento surgiram vários teóricos também, filósofos, intelectuais, que justificavam o poder desse rei absolutista. Dois filósofos muito importantes nesse momento são o Jacques Bossuet e o Thomas Hobbes. O Jacques Bossuet falava sobre a teoria do direito divino dos reis. O que é a teoria do direito divino dos reis? Segundo Jacques Bossuet, o rei é o representante de Deus na Terra. Então, o rei na Terra é como se fosse um Deus. Então, nada mais justo do que a gente obedecer todas as ordens desse rei, já que ele é um representante direto de Deus aqui na Terra. Já o Thomas Hobbes, para poder explicar a soberania desse rei absolutista, ele escreve um livro chamado O Leviatã. E nesse livro, O Leviatã, ele vai propor e tentar explicar como funcionava a sociedade sem o monarca e com o monarca. Segundo Thomas Hobbes, né, antes de existir um poder centralizado e absoluto, os homens, as pessoas, né, cada um lutava pelos seus interesses pessoais. E aí isso causava um estado de destruição. Um destruía o outro, um competia com o outro, e a sociedade não iria para frente dessa forma. E aí ele usa a frase chamada que diz assim: o homem é o lobo do homem, quer dizer, o próprio homem se consome, o próprio homem se destrói. E a única forma do homem não se destruir é existindo um poder centralizado, forte e absoluto, que seria então esse rei absolutista, o próprio Leviatã.
Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje, a nossa aula da semana, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Na próxima semana, o nosso próximo assunto vai ser como funcionava a economia dentro desse estado absolutista, que é a economia chamada de mercantilismo. Espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchauzinho.